Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento sobre o mercado livre de energia. No final desse treinamento, vocês estarão preparados para atuar com a gente como parceiros Pacto. Vamos começar? Para falar sobre o mercado livre de energia, antes é importante a gente entender um pouco mais sobre o setor elétrico. O setor elétrico é composto de 4 principais agentes: os geradores, as transmissoras, as distribuidoras e os consumidores. Quando a gente fala de geração, é importante a gente lembrar que o Brasil tem uma preponderância de geração hidrelétrica. E essa geração é complementada, em sua maior parte, por usinas termoelétricas. Portanto, nós temos um sistema hidrotérmico. Apesar do crescimento de fontes como a eólica e a solar nos últimos anos, a fonte hidráulica continua sendo a mais importante na nossa matriz, e a fonte termoelétrica, dentro dessa classe, a gente pode citar as termoelétricas nucleares, térmicas a carvão, térmicas a diesel, enfim, até mesmo as térmicas a bagaço de cana. Todas essas térmicas têm uma importância muito grande para o sistema, porque elas acabam funcionando como um backup. Então, a chuva, que acaba abastecendo os grandes reservatórios dessas usinas, é um combustível que tem um custo praticamente zero. A gente não paga pela chuva. É só importante que chova no lugar correto. Se chover na praia, pelo aspecto da energia, pelo menos, não interessa nada, só acaba com o final de semana. Então é importante que essa chuva caia ali na cabeceira do rio para encher esses reservatórios. Mas em momentos de escassez hídrica, pode acontecer, e mais do que isso, vai ser necessário a operação de algumas termoelétricas para que a gente preserve esse nível de reservatório enquanto as chuvas não chegam. Para isso, existe uma entidade no setor chamada Operador Nacional do Sistema, que é o órgão que olha e administra essa operação como um todo, pensando na otimização do sistema, olhando para o curto e para o longo prazo. Porque o operador do sistema ele não pode operar no curto prazo com todo o recurso hídrico, que acaba sendo mais barato, esgotar esse recurso para que no longo prazo ele acabe operando apenas com termoelétrica. Então o Operador Nacional do Sistema precisa olhar para todos esses ativos de geração do país, e pelo fato dessa matriz ter uma preponderância de hidrelétricas, o ONS tem uma previsão de chuva, e caso sinalize seca, ele tende a preservar reservatórios e operar com mais termoelétrica. Caso essa previsão sinalize a entrada de chuvas, então ele tende a operar com mais termoelétricas, uma vez que esses reservatórios vão ser recuperados, né? E é claro, estou citando isso aqui porque isso é base para que a gente entenda outros conceitos um pouco mais avançados ali na frente. O custo operacional do sistema, portanto, ele é muito mais baixo quando nós temos os reservatórios das hidrelétricas cheios, porque nós podemos operar essas usinas com combustível muito barato, que é a água da chuva, né? Para não falar que é um combustível que vem a custo zero. Do outro lado, se nós não temos a água da chuva, nós temos que operar com termoelétricas, que daí sim, vamos gastar com carvão, gás natural, diesel e outros combustíveis. Toda essa energia percorre longas distâncias no país, o país que tem uma dimensão continental. Então nós temos uma rede que interliga todas as regiões do país, interligando pontos de geração e pontos de consumo. Essa rede como um todo é chamada de Sistema Interligado Nacional. Uma vez que essa energia se aproxima de centros de consumo, essa energia, a rede de transmissão, que é transportada em alta voltagem, precisa ter um rebaixamento de voltagem para que seja adequada ali às condições de uso do consumidor. Então, essa energia chega até as redes de distribuição, passa ali por subestações de rebaixamento e é transportada pela infraestrutura das distribuidoras até alcançar os consumidores. Quando falamos de consumidores, o Brasil hoje conta com quase 90 milhões de consumidores, e esses consumidores são divididos em 2 diferentes grupos. Nós temos os consumidores do grupo B, são consumidores de baixa tensão, que em número de unidades, a maioria, né, somos nós, consumidores residenciais, por exemplo. Nós temos também os consumidores do grupo A, que são os consumidores de alta e média tensão. Consumidores do grupo B, portanto, consumidores que estão ali ligados na rede da distribuidora, né? Essa energia, então, ela saiu
das usinas, viajou por redes de altíssima voltagem, chegando nos centros de consumo, teve essa voltagem rebaixada, né, pela infraestrutura da distribuidora, portanto, B de baixa tensão, que é a tensão adequada para o atendimento desses consumidores. Esses consumidores, somos nós, nas nossas residências, temos uma tarifa diferenciada. Nós chamamos essa tarifa de tarifa monômia, porque, na prática, a distribuidora ela cobra todos os custos dela numa tarifa unificada, por isso uma tarifa monômia, o que é diferente do consumidor do grupo A, que tem uma tarifa binômia, uma tarifa que separa em duas parcelas a cobrança aqui feita para esses consumidores. O que significa, o que é essa separação? Por que essa separação existe na prática? Na prática, esse consumidor do grupo A, ele tem dois contratos com a distribuidora. Ele tem um contrato que regula o acesso à rede da distribuidora, é o chamado contrato de uso do sistema de distribuição, e ele tem um contrato que regula o fornecimento de energia em si, que é de responsabilidade ali da distribuidora. E esse é o chamado CCER, Contrato de Compra de Energia Regulada. Basicamente, a distribuidora tem a função de adquirir energia de geradores para atender esse consumidor do grupo A. Essa energia é entregue através da própria infraestrutura de distribuição que essa distribuidora gerencia. Então, são duas coisas, a energia em si e o transporte da energia. Isso é a tarifa binômia. Ela tem uma tarifa para cobrança, a tarifa para cobrança da energia em si e uma tarifa para cobrança do transporte. Seria uma cobrança do frete da energia. Vamos explicar isso um pouco melhor no próximo slide. Bom, vamos imaginar que ao invés de energia elétrica, a gente esteja falando de água. Então, esse consumidor ele tem ali, ele recebe água através de um encanamento e teve uma empresa que investiu naquela infraestrutura de encanamento e que, portanto, precisa ser remunerada por essa infraestrutura, pelo uso dessa infraestrutura, e esse consumidor também precisa pagar pela quantidade de água que ele consumiu ao final do mês. Então, eu digo aqui que o total de água que ele acumulou ao longo do mês faz referência ao consumo mensal de água desse consumidor. Só que, para que ele enchesse esse balde aqui ao longo do mês, ele precisou utilizar um encanamento da distribuidora de água, né? Portanto, o uso desse encanamento faz referência ao que a gente chama em energia de demanda. Demanda, basicamente, é o que a gente considera o espaço utilizado por esse consumidor na infraestrutura de transporte. Ou seja, quanto mais água nesse exemplo aqui, quanto mais água o consumidor utilizasse, mais espaço no encanamento ele utilizaria ao longo do mês. Se ele tivesse um balde muito maior, ele ia precisar também de um cano com uma espessura muito maior, né? Então são grandezas diretamente relacionadas. Bom, a gente não está falando de água aqui, a gente está falando de energia elétrica. Nesse sentido, isso funciona exatamente da mesma forma. Quanto mais energia o consumidor utilizar ao longo do mês, maior vai ser o chamado, entre aspas, o espaço no fio da distribuidora que ele vai ocupar. Portanto, nós temos o consumo, sendo aí a quantidade de energia que esse consumidor utilizou ao longo do tempo, e a demanda, sendo essa utilização na rede da distribuidora. Portanto, o consumidor do grupo A tem essa tarifa binômia, que é uma tarifa que trata do consumo e uma tarifa que trata da demanda. Já antecipando um pouquinho, a gente vai mostrar isso em mais detalhes ali na frente, mas a migração para o Mercado Livre, a portabilidade da conta para o Mercado Livre é muito simples. Basicamente é o seguinte, esse consumidor ele chega para a distribuidora e diz: olha, distribuidora, eu continuo ligado à sua rede, porque vou receber energia através da sua rede, portanto, sigo te pagando as tarifas de demanda, as tarifas de transporte, ou seja, sigo te pagando o frete, mas não precisa mais comprar energia para mim. A partir de agora, quem vai fornecer energia para mim vai ser a Pacto. Daí, esse cliente, ao finalizar esse contrato com a distribuidora, o chamado CCER, né, o contrato de compra de energia regulada, ao término desse contrato,
inicia-se o contrato de fornecimento da Pacto com a tarifa diferenciada e daí com a aplicação dos descontos. Bom, pessoal, até aqui eu falei apenas dos consumidores do grupo A. Vocês vão ver durante a apresentação que o Mercado Livre ainda permanece restrito aos consumidores do grupo A. Existe uma expectativa de abertura para os consumidores do grupo B a partir de 2026 e logo depois uma abertura completa a partir de 2028. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas nesse momento a nossa apresentação vai seguir focada nos consumidores do grupo A. Mais uma vez, é importante a gente frisar que esses consumidores do grupo A, diferente de nós que somos consumidores residenciais, esses consumidores têm contratos com a distribuidora. Mais uma vez, são dois contratos. Um contrato que trata do acesso à rede da distribuidora, o chamado CUSD, que, portanto, trata do transporte, trata, portanto, do frete da energia. E nós temos um segundo contrato, que é o chamado CCER, Contrato de Compra de Energia Regulada. Esse contrato é o contrato que precisa ser encerrado para que daí a Pacto entre como fornecedora desse cliente dentro do ambiente de contratação livre, ou seja, dentro do mercado livre de energia. Quando esse consumidor migra para o mercado livre de energia, ele continua tendo relacionamento com a distribuidora, porque a distribuidora vai seguir fazendo a entrega da energia. Bom, nesse slide eu quero falar um pouco mais sobre o aspecto da energia em si, do fornecimento, da compra de energia. E daí nós temos dois ambientes diferentes. Temos um ambiente de contratação regulado e um ambiente de contratação livre, que também é o chamado, é um nome diferente aqui para mercado livre de energia, tá? Temos aqui ACR e ACL. Esse consumidor do grupo A, ele nasce normalmente dentro do ambiente regulado, né? Nasce com esses dois contratos. São consumidores que nós chamamos de consumidores cativos. Cativo é originado de cativeiro, né? Então são consumidores que estão presos ali debaixo da distribuidora. Em oposição aos consumidores cativos, nós temos os consumidores livres. São consumidores que já migraram para o mercado livre, portanto, têm essa liberdade de escolha do fornecedor, né? Na prática, como é que funciona dentro do ambiente regulado? Então, nós temos aqui dentro do ambiente regulado as distribuidoras como o agente principal que contratam energia por meio de leilões organizados pelo governo de geradores. Essa energia contratada por meio de leilões é repassada para os consumidores cativos por meio de tarifas reguladas. São tarifas reguladas pela ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá? Por que essas tarifas são reguladas? Porque a distribuidora é um caso típico de monopólio natural, ou seja, é um mercado onde não faz sentido que haja concorrência. Para que não haja concorrência, a concorrência que normalmente garante ali que os preços sejam preços justos, né, a ANEEL entra no sentido de garantir o que a gente chama dentro do mercado de modicidade tarifária, ou seja, é uma tarifa justa que garante o equilíbrio da relação entre a distribuidora e o consumidor. No outro lado, nós temos o consumidor livre, né? E daí aqui, de novo, pelo aspecto exclusivo da compra de energia, nós temos uma dinâmica totalmente diferente. A distribuidora sai de cena como esse agente principal, responsável pela compra da energia, e daí nós temos o consumidor livre podendo negociar diretamente com comercializadoras, que por sua vez negociam com geradores, né? Ou eventualmente podendo negociar diretamente com os geradores, né? Então, nesse caso, a gente não fala de tarifa, né? Aqui temos tarifas, porque são preços, são valores regulados, né? Aqui não, aqui nós temos preços, porque tudo é resultado de oferta e demanda e tudo muda a todo momento. Ainda em relação ao ambiente regulado, os consumidores cativos, que são sujeitos às tarifas de energia aplicadas pela própria distribuidora, também ficam sujeitos à aplicação da chamada bandeira tarifária. O que é a bandeira tarifária? Bom, a bandeira tarifária é um mecanismo que permite que as distribuidoras possam majorar a cobrança da sua tarifa de uma forma simplificada, conforme o nível dos reservatórios do sistema. E daí, lá no começo eu disse, hoje nós temos um sistema hidrotérmico, ou seja, quando falta chuva, nós operamos com mais termoelétricas, ou seja, quando os reservatórios estão mais baixos, o ONS, o Operador Nacional do Sistema, despacha um maior volume de termoelétricas, que tem um custo operacional mais elevado. Acontece que a distribuidora, ela participa
do rateio desse custo dessas termoelétricas. E esse mecanismo foi criado, portanto, para que, nesses momentos de um maior despacho de termoelétricas, as distribuidoras possam fazer cobranças adicionais ali da sua base de consumidores, dos consumidores cativos, para levantar recursos suficientes para ajudar no pagamento dessas termoelétricas. Então, isso acaba sendo, para o consumidor cativo, que muitas vezes associa o fato de estar ali debaixo da distribuidora como um ambiente de maior segurança. Na verdade, esses consumidores acabam ficando sujeitos a cobranças inesperadas que podem majorar de forma relevante o valor cobrado nas faturas de energia da distribuidora. Legal. Falamos aqui sobre o processo de compra de energia e comparamos esses dois ambientes. O ambiente regulado, onde nós temos aí, onde nascem já esses consumidores do grupo A, nascem como consumidores cativos, e depois um mercado livre de energia, um ambiente livre de contratação, em que esses consumidores passam a ter a liberdade de negociar a energia com outros fornecedores, com comercializadoras e até mesmo diretamente com geradores. Bom, em relação ao transporte, como é que funciona isso na prática? Então, como eu disse também no início, nós temos as transmissoras responsáveis por transportar essa energia ao longo de todo o país. Eventualmente, podemos ter geradores ligados diretamente às transmissoras. Podemos ter consumidores ligados diretamente às transmissoras. E podemos ter, como normalmente temos, distribuidoras ligadas às transmissoras. Quem está ligado diretamente à transmissora paga uma tarifa chamada Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, a chamada TUST. E do lado de cá, nós temos os consumidores ligados, consumidores cativos e consumidores livres, que estão ligados à rede da distribuidora, que tem, por sua vez, tarifas. Do lado de cá, na transmissora, é a chamada TUST, do lado de cá, na distribuidora, temos a chamada TUSD, Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Então, no slide anterior, nós falamos sobre o aspecto da compra de energia, mais uma vez, e agora nós estamos falando do transporte da energia. E como a gente já sabe, nós temos aí o transporte podendo acontecer diretamente pela transmissora e, eventualmente, primeiro passando pela transmissora e depois chegando na rede da distribuidora, né? Esse consumidor aqui que está pagando TUSD, ele tem a TUST embutida já nessa TUSD, tá? Basicamente, pessoal, de forma bem simplificada, essas seriam as tarifas de frete que cada um desses usuários da rede pagam. Legal. Então, passamos por conceitos muito importantes até agora. Vamos comparar um pouquinho mais os consumidores livres e os consumidores cativos para a gente poder ter certeza de que a gente está entendendo a diferença para cada um deles? Vamos lá. Os consumidores cativos, a contratação de energia é realizada pela distribuidora. Esses consumidores não negociam preço e sujeitam-se às tarifas da distribuidora, que acabamos de falar. Esses consumidores estão expostos ao risco de aplicação de bandeira tarifária. Do outro lado, os consumidores livres. Esses consumidores, eles têm agora a liberdade de traçar estratégias e negociar livremente as condições comerciais da contratação de energia. Esses consumidores estão no mercado onde se negocia preço, negocia prazo de contrato, qual é o índice de correção e qual é o grau de flexibilidade do consumo nesse contrato. Aqui no Mercado Livre não existe aplicação de bandeira tarifária. Esse consumidor, ele passa a ter também a liberdade de escolha, a possibilidade de escolher a sua fonte de energia e os seus fornecedores. Então, o consumidor que é um consumidor cativo, se ele quiser consumir fonte de energia renovável, ele não consegue garantir que, de fato, ele está consumindo uma energia originada dessas fontes. É diferente do consumidor livre. O consumidor pode exigir que seja entregue para ele energia originada de fontes renováveis, no geral, ou de fonte solar, fonte eólica, enfim. O mercado, de fato, é livre e existem infinitas possibilidades para esse consumidor. Ao mesmo tempo, é importante a gente destacar que, quando esse consumidor ele migra para o Mercado Livre, existe a necessidade dele se tornar um agente da CCE. E ele, como agente da CCE, precisa agora respeitar os procedimentos da Câmara de Comercialização. A CCE é chamada Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tá, pessoal? Então, se o Mercado Livre de Energia fosse um jogo, a CCE seria a juíza desse jogo. Então, é ela que coordena tudo ali, é ela que apita como é que as coisas funcionam. Uma vez que esse consumidor migrou para o Mercado Livre, ele precisa se tornar um agente da Câmara de Comercialização. E daí, mais uma vez, esse consumidor precisa respeitar uma série de procedimentos que, quando ele era cativo, ele não precisava se preocupar. Nesse sentido, a Pacto também atua como uma gestora de consumidores e está pronta para apoiar esses consumidores que optam por migrar para o Mercado Livre na modalidade tradicional. Vocês vão entender ao longo desse treinamento que nós temos outras modalidades e outras formas que permitem a migração desse consumidor para o Mercado Livre com um maior ou menor grau de complexidade e de uma forma mais aderente ao perfil desse consumidor. Bom, e um último ponto é que normalmente a migração para o Mercado Livre traz uma economia relevante em relação às tarifas do ambiente regulado. Ou seja, só faz sentido migrar para o Mercado Livre se for para ter economia, se for para pagar menos, né? Claro, essa liberdade de escolher fonte de energia, de negociar preço e tudo mais, tudo isso é ótimo, mas só faz sentido se for para, de fato, conseguir comprar uma energia mais barata. E isso é realidade, e isso é muito possível.
Quando eu falo desse consumidor se tornar um agente da CCE e ter que respeitar os procedimentos da CCE, eu trago aqui para vocês uma ideia breve do que seriam esses procedimentos. Mas é importante, mais uma vez, dizer que nós temos mais de um caminho possível para esse consumidor que quer migrar para o Mercado Livre. A gente tem a opção dele migrar, eventualmente com um pouquinho mais de economia, mas com um operacional muito mais complexo. E temos também a opção, como vocês vão ver adiante, desse consumidor migrar para o Mercado Livre com um pouquinho menos de economia, mas uma economia garantida, sem risco de variação, né? E com zero de operacional, né? Com o pacto assumindo tudo isso. Mas para que vocês entendam até o valor dessa outra solução, é importante que eu mostre para vocês como é que funciona na forma tradicional. Então, esse consumidor que migra para o Mercado Livre e tem, portanto, que respeitar esses procedimentos, na CCE a gente está falando de 4 procedimentos. A liquidação financeira, o aporte da garantia financeira, a liquidação de encargo de energia de reserva e a contribuição associativa. Então, esse consumidor que até então estava ali na distribuidora como consumidor cativo recebia uma única fatura. Agora, ele migra para o Mercado Livre e ele passa a ter a fatura da distribuidora, referente ao frete, passa a ter a fatura de energia, referente ao fornecimento da energia em si, e ele passa a ter outras 4 cobranças associadas aqui à operação da CCE. Então, de fato, esse consumidor passa a ter que se preocupar com um operacional muito maior do que ele tinha antes, quando ele pagava apenas uma fatura como consumidor cativo. Agora, quando ele, dentro do ambiente do Mercado Livre, esse consumidor passa a ter 6 faturas, mas todas elas somadas garantiriam ali uma economia para esse consumidor. Bom, um outro ponto é o seguinte: essas cobranças não acontecem de uma vez só. Essas cobranças são escalonadas ao longo do mês. Então, nós temos aqui um cronograma para que vocês tenham ideia de que, de fato, essas 4 obrigações financeiras elas acabam repercutindo em momentos diferentes ao longo do tempo. Então, a migração normalmente é muito boa para o consumidor, ela traz economia para o consumidor, mas a gente não pode negar o fato dela trazer um operacional muito maior. Então, nesses casos, é muito comum que o consumidor que migra para o Mercado Livre, ele contrate também uma gestora. Essa gestora passa a ter o papel de apoiá-lo com a gestão de todas essas obrigações financeiras, de todos os procedimentos da CCE, e, além disso, de ajudar esse consumidor a adquirir energia em bons momentos de preço. Nesse sentido, aquelas 6 obrigações de pagamento passam eventualmente se transformam eventualmente em 7. Ainda como consumidor cativo, esse consumidor pagava apenas a fatura da distribuidora. Depois que ele migra para o Mercado Livre, esse consumidor tem que pagar a fatura da distribuidora e do fornecedor, eventualmente contratar uma gestora. Então, nós temos aqui 3 contas. E nós temos as 4 obrigações da CCE: contribuição associativa, encargo de energia de reserva, aporte de garantia e liquidação financeira. Com uma curiosidade: esse consumidor ele é obrigado a abrir uma conta no Bradesco, na agência Trianon do Bradesco. E por meio dessa conta, ele operacionaliza 3 dessas 4 obrigações. A contribuição associativa é paga por meio de um boleto bancário, e essas outras 3 obrigações, que podem gerar crédito ou débito, devem ser operacionalizadas por meio do saldo na conta do Bradesco. Então, a gestora ela vai estar sempre monitorando os informativos da CCE para orientar o cliente a disponibilizar recursos ou sacar recursos originados dessas obrigações financeiras disponibilizados ou a serem disponibilizados na conta do Bradesco. Então, observem, o operacional desse consumidor é muito mais complicado do que era antes no cativo. Vale a pena? É claro que vale, porque normalmente esse consumidor migra com uma economia relevante. Mas quando nós falamos de pequenos consumidores, por mais que esse consumidor tenha uma economia relevante, então vamos pegar um exemplo. Às vezes o consumidor tem uma conta de 20 mil reais, e ainda que ele tenha 30% de economia, nós estamos falando de uma economia de 6 mil reais. Eventualmente, essa economia de 6 mil reais pode ser perdida. Então, para esse tipo de consumidor menor, não faz sentido migrar para o Mercado Livre dessa forma. Eu vou explicar mais no detalhe, daqui a pouco, a solução que a gente desenhou para esses pequenos consumidores, pequenos e médios, né, consumidores que agora estão aptos a migrar para o Mercado Livre, que são consumidores do Grupo A. E vou contar um pouco da novidade aí, de por que esse momento é histórico para o setor e por que essa oportunidade é tão grande para Pacto e para vocês que estão assistindo a gente. Mas vamos lá. Vamos, mais uma vez, recapitular o que a gente falou até aqui e discutir um pouquinho das semelhanças e diferenças entre os consumidores livres e os consumidores cativos. Bom, então vamos primeiro para as semelhanças. Suprimento físico e a qualidade de energia. As condições de entrega da energia se mantêm. Mais uma vez, se esse consumidor, antes de migrar para o Mercado Livre, tinha uma boa qualidade de fornecimento, ele vai continuar tendo uma boa qualidade de fornecimento. Se esse consumidor tinha uma qualidade de fornecimento ruim, essa qualidade vai continuar como era. Então, o fato de migrar para o Mercado Livre não afeta em nada. Ele continua mantendo a relação de transporte de energia, de entrega de energia com a distribuidora como era antes. E a qualidade da entrega vai continuar como era. A decisão pela migração ou não para o mercado não afeta em nada isso. Uma segunda semelhança, pessoal, é a contratação da demanda.
o consumidor tem um contrato com a distribuidora, com o chamado take or pay e cláusula de ultrapassagem. Vou explicar um pouco melhor isso aqui para vocês. Então, lembrando, lembra, o consumidor do grupo A tem 2 contratos com a distribuidora, pelo menos o do grupo A cativo, né? O contrato de uso do sistema de distribuição, chamado CUSD, e o contrato de compra de energia regulada, o CCER. Quando ele migra para o Mercado Livre, a gente encerra o CCER, e daí esse consumidor passa a ter um contrato de fornecimento da Pacto, e esse primeiro contrato, que é o CUSD, o contrato de uso do sistema de distribuição, regula exatamente a contratação da demanda. Como vocês já sabem, a demanda é o espaço que esse consumidor utiliza no fio da distribuidora, e é um espaço que a gente mede em quilowatts. Então vamos imaginar que esse consumidor tenha 100 kW de demanda contratada. Tá? O que significa esse take or pay? A distribuidora vai sempre faturar o maior montante entre o contratado e o utilizado. Se esse consumidor tiver 80 de demanda utilizada, né, 80 de demanda registrada, ele vai pagar 100, que é o maior entre o contratado e o registrado. Agora, por isso é sempre importante monitorar a utilização da demanda para eventualmente orientar o cliente a fazer uma adequação dessa demanda. E isso embora nós atuemos como fornecedores de energia, nós também orientamos os nossos clientes numa melhor adequação dessa demanda contratada, né, com base na análise de histórico de demanda registrada. E essa cláusula de ultrapassagem, o que significa isso? Olha, esse consumidor ele tem uma tolerância de 5% em cima da demanda contratada. Então, para esse consumidor que tem 100 de demanda contratada, ele poderia utilizar até 105 sem pagar nenhuma multa de ultrapassagem. Se ele utiliza 110, ele ultrapassou esse limite e ele tem que pagar 3 vezes o valor da tarifa em cima desses 10 kW que ultrapassaram a demanda contratada. Então, é muito importante que o consumidor tenha uma boa gestão em cima dessa questão da demanda para que não pague nenhum tipo de penalidade desnecessária, né? E isso, mais uma vez, é realidade para o consumidor cativo e é realidade para o consumidor livre, porque ambos recebem energia por meio da rede da distribuidora. Além disso, nós temos a questão do reajuste da tarifa de demanda. Esse reajuste ocorre anualmente e é determinado pela ANEEL. Mais uma vez, tanto o consumidor livre quanto o consumidor cativo têm relação com a distribuidora e vão pagar a tarifa de distribuição que é definida pela ANEEL. Isso não afeta o fato dele estar no Mercado Livre ou não faz a menor diferença. Impostos e encargos são pagos por todos os consumidores também, sem distinção. Em relação às diferenças, nós temos a contratação de energia do consumidor cativo. É a contratação realizada pela distribuidora, por meio de leilões regulados, que a gente já falou, e nós temos aqui no Mercado Livre essa contratação sendo realizada pelo próprio consumidor. Então, o consumidor é que vai decidir o momento da contratação, a forma que vai contratar, é responsável por monitorar o mercado, identificar o melhor momento para fazer isso. E é claro, a gestora, e a Pacto também atua como uma gestora, tem um papel importantíssimo para apoiar o cliente fornecendo inteligência de mercado para apoiar essa tomada de decisão. O reajuste de preço da energia, o consumidor cativo tem a tarifa de energia com o mesmo comportamento da tarifa de demanda, né? É um reajuste determinado pela ANEEL. Já o consumidor livre, ele tem o preço sendo reajustado conforme condições contratadas, né? Normalmente é um reajuste vinculado ao IPCA, enfim, ou um IGPM, algum tipo de índice, algum tipo de índice qualquer de reajuste. As bandeiras, como nós também já vimos, são aplicáveis apenas aos consumidores cativos. O consumidor livre não paga bandeira tarifária. A participação ativa no mercado, nós sabemos que o consumidor cativo ele acaba ficando muito dependente da distribuidora e apenas o consumidor livre passa a ter a possibilidade de atuar de forma mais ativa. Procedimentos na CCE, o consumidor cativo não precisa se preocupar com isso. Por outro lado, o consumidor livre passa a ter uma série de responsabilidades que antes não tinha. Garantias financeiras, estamos falando de garantias financeiras contratuais. Então, o consumidor cativo não precisa apresentar nenhum tipo de garantia para a distribuidora, enquanto no Mercado Livre, muitas vezes, esse tipo de garantia é solicitada nos contratos de fornecimento. E a medição? No caso, os consumidores do Mercado Livre precisam ter uma adequação no medidor para que os seus medidores passem a se comunicar em tempo real com o chamado Sistema de Coleta de Dados de Energia, que é um sistema da Câmara de Comercialização. Como eu disse, a Câmara de Comercialização, se o mercado livre de energia fosse um jogo, a CCE, né, a Câmara de Comercialização, seria a juíza desse jogo. Então, a CCE ela precisa enxergar o consumo de cada um dos seus agentes. Vamos lá. Por que a gente está no momento histórico do mercado? Basicamente, o mercado livre de energia existe há quase 30 anos. O mercado livre de energia surgiu em 95. E de lá para cá, nós temos quase 20 mil consumidores fazendo parte desse mercado. Diante de um universo de 90 milhões de consumidores, esses 20 mil têm uma participação absoluta quase desprezível. A gente não tem nem 1% dos consumidores do país no Mercado Livre hoje.
Mas, ao mesmo tempo, esse pequeno grupo de consumidores representa hoje quase 40% de todo o consumo nacional. Esses 20 mil consumidores representam hoje mais de 80% de todo o consumo industrial do país. Então, não seria um exagero dizer que por quase 30 anos, o mercado livre de energia permaneceu como um privilégio apenas dos grandes consumidores, apenas de um pequeno grupo de consumidores. E em setembro do ano passado, em setembro de 2022, nós tivemos uma decisão muito importante. Tivemos a publicação da histórica Portaria 50 do Ministério de Minas e Energia. Iniciou um processo de abertura nessa primeira etapa para novos 180 mil consumidores poderem acessar o mercado livre de energia. Hoje, esse mercado, ainda hoje, enquanto nós gravamos esse curso, em 2023, o mercado livre de energia permanece restrito a consumidores do grupo A que tenham pelo menos 500 kW de demanda contratada. Portanto, há uma limitação associada à demanda contratada que acaba restringindo o acesso a esse mercado apenas a consumidores de grande porte. A partir de janeiro de 2024, nós teremos a possibilidade de todos os consumidores do grupo A, independente do montante de demanda contratada, poderem migrar para o mercado livre. E nesse sentido, a gente tem o início de um processo muito aguardado nesse setor, que traz a possibilidade de novos 180 mil consumidores acessarem o mercado livre de energia, podendo contratar energia barata. Pequenas indústrias, por exemplo, vão poder contratar energia no mesmo ambiente, nas mesmas condições que os seus grandes concorrentes já fazem há décadas. E isso é histórico. A Pacto tem um papel fundamental na democratização desse mercado. E você tem uma oportunidade histórica de fazer parte desse processo, de fazer parte desse movimento. Deixa eu dar mais detalhes de tudo isso aqui para vocês. Então, de novo, atualmente, o mercado livre de energia ele é restrito a consumidores do grupo A com pelo menos 500 kW de demanda contratada. A partir de 2024, esse mercado passa a ter acesso também de consumidores com menos de 500 kW de demanda contratada, portanto, para todo o grupo A. Embora ainda não seja lei, já existem discussões muito avançadas para que o mercado também seja aberto para consumidores do grupo B a partir de 2026. Nesse caso, os consumidores do grupo B, exceto residencial e rural. E a partir de 2028, nós teríamos aí todo o grupo B podendo acessar o mercado livre de energia. Ou seja, nós estamos falando em 2024 a 2028, o potencial de 90 milhões de consumidores que ainda não acessam o mercado livre de energia poderem acessar esse mercado. Tudo isso parece uma grande novidade. E de fato é. Para o Brasil, tudo isso é uma grande novidade. É um momento extremamente esperado por todos nós do mercado de energia. Mas é importante dizer que essa abertura do mercado para todos os consumidores já é uma realidade em muitos outros países há 10, 15, 20 anos. Eu falei da Portaria 50 do Ministério de Minas e Energia. Vamos ver junto? A partir de 1º de janeiro de 2024, os consumidores classificados como Grupo A, nos termos da regulamentação vigente, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. Isso é importante porque, nesse parágrafo, não existe mais nenhum tipo de limitação associada à demanda contratada. Os consumidores de que trata o trecho anterior, com carga individual inferior a 500 kW, no exercício das opções de que tratam os artigos da Lei 15/16 da Lei 9.074, de 7 de julho de 95, ou seja, é a lei que basicamente fundou o mercado livre de energia, como eu disse para vocês, 95, quase 30 anos, né? Serão representados por agente varejista perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então vamos lá. Aqui em cima eu estou dizendo, todos os consumidores do grupo A agora podem acessar o mercado livre de energia. E aqui embaixo eu estou dizendo, olha,
Só que aqueles que têm menos que 500 de demanda podem acessar, mas obrigatoriamente por meio de uma comercializadora varejista, por meio de um agente varejista. E daí lembra que eu falei para vocês da questão. E daí lembra que eu falei, que eu mostrei para vocês agora há pouco, a complexidade operacional de um agente do mercado livre de energia, ou seja, desse consumidor que migra para o mercado livre como um agente, o número de obrigações financeiras que ele tem, o número de procedimentos que ele tem que observar. Bom, esse consumidor com menos de 500, uma vez que ele só pode migrar para o mercado livre como debaixo de um agente varejista, esse consumidor ele não é um agente da CCE. O agente da CCE aqui é a própria varejista, é a própria comercializadora varejista. Então, eu, como comercializadora varejista, sou um agente da CCE. Eu, como comercializadora varejista, tenho as minhas obrigações na CCE. Eu tenho que abrir a conta no Bradesco. Eu tenho que pagar liquidação financeira. Eu tenho que aportar garantia. Eu tenho que pagar a liquidação de encargo de energia de reserva. Eu tenho boleto de contribuição associativa. O consumidor que está aqui debaixo do meu guarda-chuva não tem que se preocupar com isso. Esse consumidor ele vai estar no Mercado Livre pagando menos, mas porque eu consigo comprar uma energia mais barata como comercializadora varejista e entregar essa energia mais barata para o cliente. Esse cliente não precisa de pagar consultoria, não precisa de pagar um gestor. Ele não precisa de pagar uma casa de gestão para apoiá-lo no gerenciamento de tudo isso. Porque eu, como comercializadora varejista, é que assumo todos esses riscos. Então, o cliente não precisa de ter preocupações que ele teria como um agente do mercado. É nesse sentido que a Pacto modelou uma solução para atender esses pequenos consumidores. Para os grandes consumidores, a migração para o Mercado Livre como um agente é opcional. Mas se esse grande consumidor, com mais de 500 também, quiser migrar para o Mercado Livre via varejista, também é uma opção. Também podemos atendê-lo através da varejista. Agora, para esse pequeno consumidor, a migração como um agente do mercado não é uma opção. Ele acaba sendo obrigado a migrar por meio de uma comercializadora varejista. E nesse sentido, nós aqui na Pacto desenhamos um produto perfeito para esse consumidor. Então, busca oferecer risco zero para o consumidor, com garantia de resultado, com zero dor de cabeça e zero investimento, porque nós investimos até R$20 mil em cada unidade consumidora para garantir a adequação do medidor e a migração desse consumidor para o Mercado Livre. A nossa solução é chamada Pacto Fácil e nós temos 7 pontos principais que eu vou mostrar para vocês agora em seguida. O primeiro ponto de destaque não poderia deixar de ser o desconto garantido na conta de energia. Afinal de contas, esse é o principal motivo que faz o consumidor querer migrar para o Mercado Livre, é pagar menos. Só que normalmente esse consumidor migra para o Mercado Livre adquirindo um contrato de energia a preço fixo e com a possibilidade ou não de ter aquela economia projetada para aquele patamar de preço em que ele contratou a energia. Para que a gente pudesse facilitar a tomada de decisão desses novos 180 mil consumidores, desses pequenos e médios empresários que passam agora a poder acessar o mercado livre de energia, a nossa decisão foi, olha, por que nós não garantimos em contrato a economia e o resultado desse cliente? Então esse é o primeiro ponto. O Pacto Fácil garante uma economia mínima em contrato para cada um desses consumidores. E são percentuais relevantes de desconto. Eu estou falando de 20%, 25%, 30% de desconto mínimo garantido em cima do custo total da energia do cliente. Ou seja, se a conta de energia desse consumidor é de R$100 mil, eventualmente nós apresentamos ali um contrato de desconto garantido de 25%, ele passa a pagar R$75 mil na conta. O segundo ponto conversa de forma direta com esse primeiro ponto, que é o fato da gente eliminar a cobrança de bandeira tarifária. Então, eu costumo dizer que se nós chegássemos para uma boa parte desses 180 mil novos consumidores entrantes aí
e propusesse o seguinte: olha, assina aqui que você não paga mais bandeira tarifária. Eu tenho certeza que muitos topariam. E daí deixa eu lembrar para vocês, deixa eu resgatar com vocês um pouquinho do histórico de aplicação dessas bandeiras. Se nós pegarmos de 2015 a 2022, nós temos aí 96 meses. Nesses 96 meses, nós tivemos a aplicação da bandeira verde, ou seja, da tarifa mínima, da tarifa mais baixa, né, em 40 meses. Os outros ou seja, em quase 60% do período nós tivemos a aplicação de alguma bandeira tarifária. Portanto, a não aplicação de bandeira é algo extremamente relevante. E isso acaba majorando o desconto do consumidor. Vamos dar um exemplo. Eu disse ali que para um consumidor que contratasse 25% de desconto garantido em cima de uma conta de 100 mil, passaria a pagar 75 mil. Essa conta de 100 mil é um exemplo na bandeira verde. Vamos imaginar que esse consumidor, ele, ao invés de 100 mil, a distribuidora aplica ali uma bandeira vermelha 2, por exemplo, e a conta sai de 100 mil para 120 mil. Quanto é que esse consumidor pagaria via Pacto Fácil? Os mesmos 75 mil. Então, eu estou falando de uma economia que sai de 25 para 45 mil. E isso tem uma relevância enorme, né? Quando a gente fala, então, dessa combinação de um desconto mínimo garantido com a não aplicação de bandeiras tarifárias. Além disso, esse consumidor migra para o Mercado Livre sem a preocupação com encargos ou qualquer outro tipo de obrigação financeira da CCE. Embora a comercializadora varejista, como um agente da CCE, tenha todas essas responsabilidades e obrigações financeiras e cumpre com isso na CCE, já está embutido no nosso preço, já está embutido nesse desconto, nessa condição ofertada para o cliente, uma margem para pagamento dessas obrigações financeiras. Portanto, não há nenhum risco de cobrança inesperada dos nossos clientes. Os nossos clientes não precisam se preocupar se vai ter uma maior operação com termoelétricas ou não, ou seja, nada do que vai acontecer em termos operacionais pode trazer algum tipo de cobrança inesperada para o cliente, porque nós acabamos assumindo esse risco. Nós, como comercializadora varejista, entendemos a fundo desse mercado, conhecemos, estamos aptos a gerenciar os riscos dessa operação e, portanto, transferimos esse risco do consumidor para a comercializadora, levando uma solução fácil para o cliente. Sem necessidade de investimento. Como eu disse, para cada unidade consumidora, nós temos um orçamento de até 20 mil reais para fazer a adequação do sistema de medição desse cliente. De novo, se o mercado fosse um jogo, a CCE seria a juíza desse jogo. E esse consumidor precisa ter o seu medidor, o seu relógio, comunicando de forma direta com a Câmara de Comercialização, para que essa entidade veja ali e tenha acesso a esses números em tempo real. Para que isso seja possível, é necessário fazer uma adequação, o que a gente chama de adequação no sistema de medição. Esse orçamento de 20 mil reais tende a baratear ao longo do tempo. Então, eventualmente, ao longo do tempo, nós vamos ajustando o produto para que o orçamento não seja 20, passe a ser 10, ou seja 15, enfim. E vocês vão ser informados ao longo do tempo sobre eventuais mudanças nessas características do produto. Hoje, 20 mil reais de orçamento atende 99,9% das situações. Mas, ok, existe aquele 0,01. E como é que a gente atua nesses casos? Bom, se a adequação do medidor ficar um valor acima dos 20 mil reais, essa diferença vai para o consumidor. O consumidor paga essa diferença. Mas se o consumidor não quiser pagar essa diferença, a Pacto pode assumir essa diferença e roda uma nova proposta, reduzindo o desconto a ser entregue, para que a gente possa facilitar ao máximo o processo de fechamento com esse cliente. Existe também uma terceira opção, em que, caso a gente rode uma redução nesse desconto que não seja do interesse do cliente, a gente não prossiga com a operação, sem problema nenhum. Consumo sem preocupações. Muitas vezes, esse consumidor que migra para o Mercado Livre na forma tradicional, ou seja, esse consumidor com mais de 500 kW de demanda,
que migra para o mercado como um agente e faz contratações no modelo tradicional no Mercado Livre, ele tem que definir qual vai ser o montante médio de consumo dele ao longo de todo o período do contrato, contratando também o que a gente chama de flexibilidade, ou seja, ele vai ter uma banda de variação do consumo ao longo de todo esse período contratual. Para dar um exemplo numérico, esse consumidor contrata ali 1.000 megawatt-hora mês, com uma flexibilidade de mais ou menos 10%. Então, na prática, ele pode consumir entre 900 e 1.100 megawatt-hora. Tudo que ele consumir dentro dessa banda vai ser 100% atendido pelo contrato, nas condições contratadas, pelo preço e tudo mais. Se eventualmente ele consome mais que 1.100, ele tem que comprar esse adicional no mercado que a gente chama de mercado de curto prazo ou mercado spot. É basicamente um período em que o mercado de energia abre para aquisição de energia para ajuste de balanço energético. Tá? Para não ficar muito técnico, já dá vocês já conseguem perceber que existe uma complexidade nesse tipo de formatação de contrato, que é algo que a gente não traz aqui para o Pacto Fácil. Aqui no Pacto Fácil, a flexibilidade é totalmente livre. O consumidor não precisa se preocupar em determinar um montante médio a ser utilizado ao longo do ano e muito menos precisa se preocupar com a variação do consumo ali ao longo do ano. Independente do montante que ele consumir, se ele vai zerar ou se ele vai dobrar ou triplicar o consumo, ele vai estar sempre atendido pelo contrato, sem nenhum tipo de cobrança adicional. O compromisso com a sustentabilidade. 100% da energia que a gente entrega para os nossos consumidores são originadas de fontes renováveis, sejam de ativos de geração do nosso próprio grupo, sejam por meio de grandes geradores parceiros da nossa comercializadora. E nós temos um compromisso muito forte em levar o maior volume possível de energia renovável para o maior número possível de consumidores. E análise de crédito simplificada. Como eu apontei anteriormente, no mercado livre de energia é normal se exigir a apresentação de algum tipo de garantia contratual, algum tipo de fiança bancária, CDB. Bom, via Pacto Fácil, a nossa análise de crédito é bastante simplificada e a gente, para diminuir a burocracia, diminuir os custos do consumidor, a gente não exige nenhum tipo de apresentação de garantia nesse sentido. Bom, deu para ver que com esses 7 pontos, o produto de fato faz jus ao nome. Né? O nome Pacto Fácil não é à toa e, de fato, é um veículo extremamente importante para viabilizar a migração desse potencial enorme de novos consumidores para o Mercado Livre. Bom, trouxe aqui para vocês um exemplo de um trecho da nossa proposta para um cliente que nós apresentamos um desconto garantido de R$20.000. E para que vocês vejam isso aqui, R$20.000 garantido, né, na bandeira verde, mas no cenário de aplicação de bandeira tarifária, nós podemos ver aqui que na bandeira amarela esse desconto viria para quase 29%. Na bandeira vermelha 1, esse desconto seria de mais de 37%. E na bandeira vermelha 2, esse desconto seria de mais de 43%. Mais uma vez, vai depender da distribuidora, do porte do consumidor, do momento do mercado, enfim, de algumas variáveis. Mas a Pacto sempre vai buscar levar a melhor oferta possível, o maior percentual de desconto possível para esse consumidor. É comum, por exemplo, que em algumas distribuidoras consigamos oferecer até 30% de desconto na bandeira verde, com um cenário de desconto na bandeira vermelha 2 chegando a superar os 50%. Então, olha, nós estamos falando de uma condição em que esse consumidor não investe R$1 e ele passa a ter, eventualmente, 30%, 40%, até 50% de desconto, com pelo menos 20%, pelo menos 25%, 30%. Então, são descontos extremamente relevantes para esses consumidores. Pessoal, o propósito desse nosso treinamento foi apresentar para vocês os fundamentos básicos do mercado livre de energia, falar um pouco mais sobre esse momento histórico desse mercado e explicar como é que a Pacto Energia tem atuado diante desse mundo de novas oportunidades. Ficou alguma dúvida? É só mandar sua mensagem para o e-mail que está passando aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima aula.